Olá, muito boa tarde. A noite de São João é única no ano, sobretudo na cidade do Porto. Tradições populares, fogueiras e festas duram toda a noite e preenchem todos os recantos da cidade. É sobre esses costumes e as suas gentes de que nos falará o cônego Rui Osório, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, numa noite que de facto ou numa tarde e noite que é completamente diferente na cidade do Porto. Muito boa tarde, é um prazer estar neste programa. Esta noite, a grande noite, é uma noite cheia de luz das fogueiras de São João, é única no Porto. Embora o São João seja celebrado um pouco por todo o país, e especialmente no Norte, basta pensar logo em Braga, por exemplo, onde as festas são festas também do município de Braga e da cidade de Braga, e tem uma importância inigualável. No Porto tem uma velhíssima tradição e é uma grande noite, a noite muito democrática, porque é interclassista. Todas as pessoas saem à rua, dos mais pequeninos aos mais idosos, não há ricos nem há pobres, e todos se dão irmãmente ou fraternamente, como se fossem grandes amigos, e todos se saúdam uns aos outros. É essa festa sem lugar, porque é em todos os lugares que acontece, que faz a diferença das festas na cidade do Porto? É uma festa de verão, é uma festa do solstício de verão, é uma festa que a cristianização de tradições muito antigas, pré-cristãs, veio escolher como patrono São João Batista, com a particularidade de ser o único santo que é celebrado no dia do seu nascimento e não no dia da sua morte. Justamente para ter provavelmente sido concebido no equinócio e nascer no solstício de verão, exatamente a 24 de junho, e poder ser assim o padroeiro de umas festas pré-cristãs em que as ervas aromáticas com que se nos saudamos uns aos outros, as fogueiras, depois as tradições mais modernas, todas as festas têm alguns excessos, mas é uma festa típica de verão. E é uma festa muito dos santos rapiuqueiros, a começar pelo Santo António em Lisboa, passando pelo São João no Porto e terminando com o São Pedro. Curiosamente, todos os selos dos três bastante austeros, mas o povo soube tirar partido da alegria destes santos. De São João Batista é muito provável que aquele episódio evangélico, quando Maria visita a mãe de João Batista, a Isabel, que estava de esperança, para nascer o bebé, o filho varão que ela tanto desejava, apesar de estéril, e o seu marido também era de idade avançada, tiveram essa notícia agradabilíssima dele ir nascer o filho varão que tanto desejavam, e quando Maria chega, também ela já grávida do menino Jesus, aquele que ele é o precursor, o Cordeiro de Deus, e o apontou aos seus discípulos mais tarde, João Batista, ele logo no seio materno, não sabemos muito bem como, mas diz-se que o menino entrou em alegria, saltou, fez estremecer o ventre da sua mãe onde estava a ser gerado. E este motivo de satisfação, ainda a ser concebido no seio da sua mãe, deu para ser um símbolo da alegria, um símbolo desta festa de solstício de verão, e um símbolo de um santo, esta palavra é muito popular, um santo rapiuqueiro e um santo casamenteiro. Quem havia de dizer... Não é só Santo António. Não é só Santo António. Quem havia de dizer que o grande profeta da antiga lei e o precursor de Jesus Cristo, o homem do deserto que comia gafanhotos e se alimentava de mel, o homem que era tão austero, havia de ser um santo casamenteiro, um santo rapiuqueiro, e juntar mais tarde também ao São Pedro, enfim, com aquela perfil psicológico do homem do mar, o homem da abertura, o homem da espontaneidade, ainda vá que não vá. Agora o São João, não sabemos muito bem como, mas é começar pelo Santo António e terminando São Pedro, passando pelo São João Batista, todos eles são padroeiros das festas de verão, do solstício de verão, e homens da alegria. Uma festa não se faz com gente amoada, com gente triste, com gente cansada ou estressada, como dizemos hoje. Faz-se na alegria. E é isso que acontece nas ruas do Porto durante toda a noite. Toda a noite. E é essa invasão das ruas que torna distinta esta festa, esta noite de São João. Com esta particularidade, o que acontece nas ruas é que os maridos não se zangam de que alguém bata com as ervas aromáticas, agora o mais moderno são os martelinhos de plástico, nas suas mulheres. Nem as suas mulheres ficam amoadas,
por alguma mulher, até provavelmente mais bonita e mais apetitosa do que elas, bater também com ervas aromáticas ou então com os martelinhos na cabeça do seu marido. Porque não é que seja tudo à balda e todos sejam de toda a gente. Agora, que todos são de toda a gente é na alegria, é na festa, e é na saudação, e é no gozo de andar na rua em que não há ninguém que se viva na solidão, porque todos se saúdam uns aos outros. E não são só os carecas, não é? Como e não são só... Não, claro que quando aparece assim um mais jeitozinho, uma carequinha, ou não sei, dá mais gosto tocar-lhe na cabeça, mas todos nós levamos com o martelinho na cabeça, ou como antigamente se levava com o alho porro e outras ervas aromáticas, para tornar mais aromática a própria coisa, como as fogueiras, iluminar aquela noite, para que a noite parecesse dia e todos vivessem aquela alegria. Isto fazia-se muito ao nível dos bairros. Há bairros célebres, o de Bonfim, o da Lapa, no Porto, como mais tarde outros bairros se associaram, e hoje, do Nascente, a começar pelo Campanhã até ao Poente, a terminar na Foz do Douro, com Novo Gilde, etc., todo localmente, nos respectivos bairros, uns mais, outros menos, e depois há pontos nevrálgicos da cidade, não é? As célebres fontainhas, que é onde se arma a cascata, só de religioso, só há a armação de uma cascata e as pequeninas cascatas de bairro que até as crianças gostam de enfeitar para durante os dias mesmo pedir um tostãozinho para o Santo António, primeiro, para o São João depois e para o São Pedro mais tarde. E que manifestações religiosas acontecem em torno dessas armações das cascatas? Não há propriamente. Mesmo a cascata nas fontainhas, não há. É mais fácil que algum ladrão de arte mesmo popular sacra, como a imagem de São João, roube a imagem de São João, como já aconteceu nas fontainhas, do que alguém lá vá rezar. Embora possa haver uma caixa de esmolas com uma ranhura, é natural que algumas pessoas façam ali uma pequenina promessa, rezem ao santo das suas devoções, ao São João Batista, deixem uma esmola para que os do bairro que organizaram aquela festa sejam auxiliados, mas não há propriamente uma celebração religiosa. É uma festa um pouco sacro-profana, e é curioso que o povo, na sua manifestação, não quis formalizar e institucionalizar estas festas. São muito espontâneas. São muito da alegria do povo e da proximidade. As pessoas, isto começou numa cidade de pouca população e uma cidade dentro das muralhas, em que os burgueses eram proibidos de habitar dentro das muralhas. O Porto tem as suas características muito especiais. E então o povo só não quis institucionalizar estas festas, nem muito com a carga muito civil, embora mais tarde se venha a escolher o dia de São João para o feriado municipal no Porto, o feriado na cidade, mas isso é mais tarde, porque o povo não quis institucionalizar, e muito menos, mesmo nesta cristianização, apesar de dar em Lisboa o Santo António como padroeiro, o São João no Porto e Braga e outras localidades, e o São Pedro, o povo quer, embora o São Pedro tenha um bocadinho mais e o Santo António também tem um pouco em Lisboa, mas o São João fugiu sempre à institucionalização religiosa, ritual, cerimonial, litúrgica. Tanto assim que só uma das muitas paróquias da cidade do Porto, do Poente ao Nascente, é que tem como padroeiro, como já tinha antes de pertencer à própria cidade, que é Foz do Douro, que é a sua paróquia. Que é a minha paróquia, que antigamente pertencia ao Conselho de Bolsas e não estava integrada na cidade do Porto. E a institucionalização religiosa acontece, é só aí nessa paróquia? Porque é o padroeiro da paróquia, desde o século XIII. A paróquia foi fundada desmembrando-se de Lordelo do Ouro, que é logo ali ao lado. A Foz, mesmo na Foz do Douro, era uma terra de pescadores, poucos pescadores, era um sítio longínquo que ficava entre a cidade do Porto e Matosinhos, e era a estrada chamada dos Carreiros que ligava o Porto, que ficava longe, tanto assim que inicialmente, quando a Foz se desenvolve por causa da época balnear, por causa dos banhos quentes e dos banhos frios, as mulheres dos burgueses e comerciantes do Porto, quando iam com os meninos para apanhar iodo da praia e tomar banho, elas os banhos quentes e os meninos o banho frio do mar, chegavam à Foz e escreviam um postalinho todos os dias para o marido que ficou com a loja comercial no Porto a ganhar o sustento para eles todos, até para poderem ir à praia, e escrevia: chegámos bem e não tardará que regressaremos a casa. E aquelas
regressavam nos transportes antigos, o carroção, por exemplo, puxado a bois. Havia um poeta satírico ali pelo século XVIII que ainda dizia que era melhor que os comerciantes comprassem um fatinho preto de luto, porque certamente ia haver algum acidente do carroção e a mulher e os filhos poderiam morrer todos. Era longe. Então, quando a Foz foi integrada, já era paróquia desmembrada de Lordelo, paróquia autónoma, de presença dos beneditinos, aliás, mesmo a atual Igreja da Foz, que é lindíssima, de um barroco do século XVIII, muito bonito, é da origem beneditina, e desde essa época tinha como padroeiro São João Batista. Foi só continuá-lo. Com a sua integração no Porto, no século XIX, meados do século XIX, da Foz no Porto, o que aconteceu também a Navogil, da Ramaldi, etc., que pertenciam ao antigo Conselho de Bolsas, a Foz do Douro ficou como a única paróquia do Porto que tem como padroeiro o grande santo, que nesta noite de véspera de São João, até de madrugada, aliás, o aspecto religioso não é dia santo, é um dia simplesmente feriado, o aspecto religioso nem vale a pena muito pensar em missas da parte de manhã, porque as pessoas ainda estão a curar-se da noite passada em branco. Então é melhor na missa vespertina, sim, muitos gostam de vir, apesar de tudo, liturgicamente saudar. Mas não é festa da cidade. Não é festa da cidade. Poderia ser. Isso, se calhar, era muito bairrismo. Pode ser uma nova tendência? Pode ser uma nova tendência. Pode vir a acontecer. Costuma presidir a essa festa? Algumas vezes já, pelo menos um bispo auxiliar, ou algumas vezes ia lá à paróquia de São João Batista da Foz do Douro. Quando Dom Manuel Clemente esteve a bispo do Porto, levou a tradição de gostar de celebrar numa igreja dedicada, ou numa capela dedicada ao Santo António em Lisboa, quando era bispo auxiliar em Lisboa, no dia de Santo António. E quando no Porto foi celebrar a igreja de São João Novo, que por acaso o São João Novo não é o São João Batista, embora a igreja de São João Novo tenha uma imagem e essa igreja está integrada em São Nicolau, e o Parque de São Nicolau, que é simultaneamente o Parque da Vitória, na cidade do Porto, no espaço mais antigo da cidade do Porto, convenceu o Sr. Dom Manuel a celebrar o São João. Até aqui, eu, distraídamente, mas também um bocado com algum objetivo, disse ao Dom Manuel, mas se quisesse celebrar o São João Batista, a única paróquia que o tem como padroeiro é a Foz do Douro. Então o senhor, para também agora não dar o dito por não dito, continua a ir celebrar de manhã São João Novo, que eu agradeço, porque de manhã os meus paroquianos e eu próprio estaremos a dormir por termos passado em branco a noite anterior, e então à tarde vem celebrar connosco. E ele, enquanto lá esteve, veio celebrar connosco, exceto no último ano, já quando estava nomeado para Patriarca de Lisboa, que foi o Dom Pio, e este ano eu já convenci o Sr. Dom António, o novo bispo, o sucessor Dom Manuel Clemente, a ir lá celebrar a Eucaristia, uma Eucaristia mais festiva, que é Foz, e quem quiser da cidade pode ir participar, mas a Foz aprecia muito esta presença do seu bispo no dia do seu padroeiro. Para terminarmos este tema nesta conversa que com muito gosto temos aqui com o Padre Rui Osório, pedia-lhe o que é que esta festa diz das gentes do Porto, como permanência de uma tradição, de uma identidade, até de um sadio bairrismo. É muito típica de uma cidade que troca o V de vinho pelo B, e por isso diz vinho, como tem outros regionalismos na sua maneira de falar, todos em Portugal conhecem quem é de Porto. Não é? Se calhar estão-me a ouvir e já me apanharam algumas a Porto. E troca o B pelo V, não troca nunca a liberdade pela escravidão. E a noite de São João é uma noite de liberdade, é uma noite de fraternidade, é uma noite de alegria em que as pessoas democraticamente se aceitam nas suas diferenças de classe, de status social, de graus de cultura, e não olha a esses pergaminhos, nem a esses títulos, nem académicos, nem nada, e todos no seu bairro, na sua proximidade, na sua vizinhança, sabem viver a alegria de ser um povo de uma cidade da liberdade. Falemos, aproveitando a sua presença neste programa, que muito agradeço, sobre outros temas, e curiosamente, num artigo que o Padre Rui Osório escreveu na Agência Eclésia, quando foi nomeado para Bispo do Porto Dom Manuel Clemente,
começava precisamente dessa mesma forma. Que somos capazes de trocar o V pelo B, mas jamais renegámos a liberdade. E que os bispos do Porto foram também insígnes... Alguns foram homens de grande liberdade e de grande estatura da liberdade. Para a cidade, para a diocese, para todo o país. Para o país. Os testemunhos autenticamente proféticos de amantes da liberdade. O caso mais recente e mais conhecido foi um bispo que chegou a ser exilado. Não foi o único. Para trás há outros bispos exiliados no Porto. Mas o Dom António Ferreira Gomes foi um bispo exilado pelo salazarismo durante 10 longos anos. E em nome de quê? Por ser um bispo político, por ser como pensavam alguns que era um bispo muito de esquerda, que era um bispo inclusivamente chegaram a dizer que era um bispo comunista, que era um bispo que já quando era cônego tinha as suas ideias, cor das suas meias, supostamente as suas meias eram vermelhas, encarnadas. Era por causa de tudo isto? Não, foi um bispo que na sua qualidade de bispo e frontalmente e profeticamente lutou pela liberdade da Igreja. É por isso que nunca renunciou à sua cátedra do Porto. E mesmo quando o agora santo João XXIII tentou resolver o caso do Bispo do Porto, conseguindo uma alternativa no aparelho eclesiástico, nem que fosse da Cúria Romana, para ver se ele deixava vaga a cátedra do Porto, a sede do Porto, ele insistiu sempre que estava em jogo, obedeceria à sua santidade, mas estava em jogo a liberdade da Igreja. O caso foi-se protelando e foi justamente Paulo VI, o sucessor de João XXIII, que veio consentir que o Bispo regressasse ao Porto. E o que é que triunfou? Não foi tanto o caso do Bispo do Porto, que foi mais livre do que o Salazar com o seu autoritarismo. Essas leituras também se pode legítima, cultural e historicamente fazer. Mas o que veio como resultado positivo foi o triunfo da liberdade da Igreja face ao poder, seja ele qual for, naquele caso, ao salazarismo. Nos tempos mais recentes, Dom António Francisco foi nomeado após algum tempo de espera. Já estamos habituados à administração apostólica longa. Quando foi do exílio de Dom António Ferreira Gomes, foram 10 anos. Também a liberdade estava em causa? Desta vez quase... Não era, mas foi quase um ano, foram largos meses. Estranhámos muito que demorasse tanto. E o Padre Rui Osório reagiu, enfim, em diferentes âmbitos a essa... Cheguei a fazer uma crónica sobre isso que não me parecia pouco correto, diplomaticamente e no aparelho eclesiástico e na vida cristã e sobretudo, em qualquer diocese, seja ela pequena ou grande, mas na diocese do Porto, para nós foi um bocadinho incómodo tanta espera para que o Dom Manuel Clemente tivesse um sucessor. Finalmente o sucessor chegou, o Sr. Dom António Francisco dos Santos, e foi fidalgamente acolhido no Porto. Como é tradição. Como é tradição. Que desafios enfrenta Dom António Francisco dos Santos na Diocese? Nestas sociedades secularizadas, laicizadas, como acontece na Europa em geral e se reflete muito também em Portugal e particularmente numa grande diocese que tem mais de 2 milhões de habitantes residentes no Porto, não são obviamente todos católicos, não são todos cristãos, mas é uma sociedade muito secularizada e a Igreja do Porto, para manter a sua identidade e para manter, enfim, a sua presença de sacramento universal da salvação para esta área geográfica e demográfica que já ultrapassa os 2 milhões, tem de pensar seriamente na reforçar a nova evangelização com novo ânimo, novo entusiasmo, e isto depende da variedade vocacional e ministerial de todo o povo de Deus, de que o Bispo tem um papel inigualável na sucessão apostólica, na presidência de uma igreja destas, e ele tem de ser o grande estímulo em saber despertar e saber dar voz e vez a esta variedade que vai desde o simples fiel batizado até aos ministérios ordenados, até às vidas consagradas. Todos fazemos falta para sermos fermento no meio da massa e anunciarmos com alegria e com entusiasmo, à moda das festas joaninas da cidade do Porto, agora para toda a diocese, com alegria e com entusiasmo a fé de Jesus Cristo. Eu creio que o Dom António, com o seu passado, sobretudo em Aveiro, que tem as suas singularidades, tem-nos parecido um homem de bem, um homem cordato, um homem de diálogo, um homem que sabe ouvir. Estamos esperançados, não é mágico, não estamos esperançados que isto se resolve só pela cabeça,
mas é importante que seja um homem que sabe ouvir, que sabe dialogar e que se calhar vai pôr algumas pedras fundamentais e vai animar para que já está a fazê-lo e cada vez isso se vai mais notar e nós estamos esperançados que tudo corra bem. O padre Rui Osório falou em problemas concretos como o financeiro da própria Diocese e também no artigo na Agência Eclésia diz que oxalá Dom António Francisco dos Santos seja um pastor com cheiro a ovelhas. A partir da frase do Papa Francisco, que caía muito bem naquela singularidade não só da riqueza e da beleza dos seus gestos e da sorte e do sortilégio das suas expressões, mas há problemas fundamentais que eu fiz uma crónica antes do Sr. Dom António Francisco dos Santos, perdão, já estava nomeado, antes de entrar na Diocese, que os problemas maiores eram o envelhecimento do clero, além da escassez do clero, somos muito poucos e muito envelhecidos, a média etária é muito alta. Isto também se reflete no clero, não só secular, mas também no clero religioso, como se reflete no mundo mais alargado dos consagrados, mesmo no mundo feminino e nos institutos seculares. Isto acontece também, há um outro problema, e como é que isto vai ser, a nível de agentes pastorais, como é que isto vai ser diversificado para darmos voz e vez a outras vocações que são importantes na animação missionária e evangelizadora da Igreja. Há depois um problema, de facto, que é um problema financeiro da Diocese. A Diocese está em dívida. A dívida, enfim, não é de criar grande espanto, mas uma Diocese como a Diocese do Porto não pode ter essa dívida e tem que saber administrar o seu orçamento, por mais magro que seja, a saber aplicá-lo com equidade e com o sentido das medidas e tem que se ultrapassar essa fase, porque se reflete na vida dos seminários, reflete-se nas instituições, nos movimentos e obras da Igreja, toda essa problemática. Mas, apesar das nossas dificuldades, não falta gente de caráter, gente de hombridade, gente muito disponível e muito generosa para trabalhar, assim se anime e se crie um ambiente saudável, porque nós lá estamos para dar conta do nosso recado. E a Noite de São João, por certo, que vai ajudar a tudo isso. Anima também nos dá alegria, sobretudo. Padre Rui Osório, muito obrigado por ter estado aqui neste programa. Foi meu. Onde quisemos recordar os desafios da Diocese do Porto e também as tradições que se vivem na noite de São João nesta cidade. Votos de boa tarde, ótima festa de São João, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.